necesitamos, queremos trabajo, medicina, ropa, que nos ayuden, comida, pasamos necesidad. Bueno, es difícil la situación en Venezuela cuando se trata de separarse la madre de los hijos. Sí, para mí fue muy difícil. Dejé a mi familia, me vine solo. Fue fatal para mí. Venezuela cada día está más en crisis, no le buscan solución. No le buscan resolver solo problemas políticos. A mendigar un plato de comida, pero por lo menos uno aquí come. Allá uno no puede comer porque la comida es demasiado cara. Estamos por necesidad, porque nos ayuden. De verdad que sí necesitamos bastante ayuda. Por lo menos aquí tenemos amigos brasileños que nos ayudan con la comida, con la medicina. A missão Brasil-Venezuela, ela surge com a intenção de reduzir danos, de suprir algumas necessidades, suprir a necessidade odontológica, suprir a necessidade médica, corte de cabelo, mas principalmente a atenção espiritual. Uma das preocupações nossas é de terça a sexta termos culto aqui. Nós não queremos que eles percam a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas e Deus vai abrir portas. Y bueno, cuando vine ese día que ella me dijo, bueno, conseguí un trabajo, es más, ese día venía a lavar, a usar el servicio de lavandería y me senté, me tocaba mi turno y yo decía, bueno, se pasó una persona primero que allí y me quedé sentada, pues, y en ese momento ella me vio, oh, que la vi, y es usted, y bueno, ahí fue que me dijo que había encontrado un trabajo y para mí fue la felicidad más grande. Se você tiver fé, Deus vai abrir as portas. E uma família nos procurou
E essa família vai receber Vanessa, está preparando tudo para receber Vanessa. As igrejas estão abrindo portas para dizer, mandem-nos famílias, porque nós queremos de alguma forma ajudá-los a integrar-se na sociedade, dando-lhes apoio. Agradecida primeramente de Dios, agradecida con ella porque aparte que me abrió las puertas de la iglesia, me brindó su mano amiga. Os batistas brasileiros necessitam vestir a camisa, necessitam entender que o desafio de trabalhar com os venezuelanos também é deles. Isso é movido pela graça, eu saber que, apesar de tudo, eu sei que esse é o momento de estar aqui, de fazer algo no momento certo, na hora certa. E a única coisa que eu posso dizer, aquele que tem chamado realmente não pode olhar para trás. Se eu olhasse para trás, eu já não estaria aqui. Mas eu estou aqui porque sou movido por essa graça de Deus. Nosotros esperamos que algún día Venezuela se acomode. No queremos más violencia en Venezuela, no queremos más hambre. Nuestros hermanos se están muriendo del hambre, se suicidan porque no tienen para comer. Dios es grande y yo sé que Dios nos va a sacar de este problema, porque yo confío bastante en Dios. Bueno, mis expectativas en los momentos, conseguir un trabajo, ayudar a mi familia, ayudar a la persona que necesite, pues también tengo amistades allá. E isso também. Movido pela graça é dar-se e deixar Deus te usar para que você possa impactar vidas, para que você possa levar a vitória em Cristo Jesus na vida de outros. Jehová es mi pastor, nunca me faltará. Salmo 23:1. Na cidade de Prudentópolis moram 600 mil habitantes e 75% deles são ucranianos. A cultura deles é bem fechada. Eles mantêm suas tradições, incluindo a cultura ortodoxa. Nesta cidade existem muitas igrejas católicas e ortodoxas. Já vieram 3 famílias missionárias brasileiras para Prudentópolis, mas infelizmente não deram resultado. Deus dava vários sinais para a nossa vida. Depois que concordamos ir para o Brasil, passamos 1 ano e não tivemos nenhuma notícia. Uma vez no sábado, eu orava e perguntava a Deus se precisaríamos ir ao Brasil e pedi um sinal. No domingo, quando nós chegamos à igreja, meu pastor veio até mim e deu um presente do Brasil. Uma estátua do Cristo Redentor pequena e uma Bíblia em português. Nossa visão e o nosso sonho é uma igreja batista em Prudentópolis. Acreditamos que Deus tem pessoas para serem salvas lá e nós queremos ser um instrumento nas mãos do Senhor e fazer tudo que depende de nós para espalhar a glória de Deus. Para que a graça multiplicada por meio de muitos faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. De emocionar, né? Quando a gente vê as coisas que Deus faz. Esse casal aqui, por último aqui, eles vieram da Ucrânia para fazer missão no Brasil. Eles decidiram largar tudo. Deixaram aquele rapaz, vocês viram que ele tem um pouquinho de dificuldade, né? Ele não fala português muito bem. Então, quando foi falado ali, era um rapaz que estava falando por ele. Ele fala ucraniano bem, o que nós não fazemos. E em Prudentópolis existe vários que sabem o dialeto dele, né? E não tinha como a gente evangelizar esse povo da Ucrânia. E Deus enviou esses 2 missionários para o Brasil. Foi assim, Deus tocou neles e eles procuraram a junta de missões. Não foi a junta de missões que procurou eles. Foi eles que procuraram saber sobre isso. Então Deus falou com eles primeiro. E aí houve esse mover de Deus. Então eu vou falar um pouco sobre isso.
E antes eu quero mostrar para vocês esse vídeo que foi feito com ênfase, um mover de Deus que nós podemos fazer onde estamos, ou através da nossa oferta missionária, através da nossa vida entregue ao Senhor. É só uma ênfase. A graça é como o oceano. Uma vez mergulhados nela, nunca mais somos os mesmos. Por ela fomos salvos e nela renascemos, vivos em Cristo. Não a merecíamos, mas ela se manifestou a todos. Somos totalmente diferentes, pessoas comuns que trazem consigo as marcas de uma história, muitas vezes de dor e erros. Mas algo nos uniu nesta noite e unirá para sempre a graça que nos alcançou. Agora é hora dela transbordar, nos mover em direção àqueles que precisam de Jesus. Às crianças, nosso presente e futuro. A todos os que ainda são invisíveis em nossa sociedade. Aos nossos primeiros habitantes esquecidos em sua própria terra. Aos moradores das pequenas e grandes cidades, não importa onde estejam. A todos os que vêm buscar abrigo e um futuro melhor em nossa pátria. Este desafio é seu. O que move você? O que move você? Faça essa pergunta para você mesmo. O que mais é forte em seus pensamentos? Qual que é a sua esperança? E quando eu pergunto qual é a razão da sua esperança, o que você, se uma pessoa te perguntar qual é a razão da sua esperança, o que você vai dizer a ela? Já parou para pensar nisso? Quando eu faço essas perguntas, irmãos, é algo que a gente tem que realmente pensar no nosso dia a dia. O que está movendo a nossa vida? O que está fazendo a diferença em nossa vida? O que realmente tem ocupado os nossos pensamentos? O que tem sido produto dos nossos pensamentos? Às vezes a gente olhamos essa situação aqui e às vezes não te toca, ou às vezes toca o seu coração. Ver a situação que a Venezuela está e muitos imigrantes entrando no nosso país e nós simplesmente não vamos fazer nada. Você para pensar, muitas pessoas lá estão nesse momento passando fome. Por isso que eles estão vindo e entrando em nosso país. Para você ter uma ideia, lá, para você comprar 1 quilo de carne, você tem que trabalhar 1 mês. Cachorro lá na rua não tem mais. É sério, não tem mais cachorro. É triste a situação que está acontecendo lá. E aí eles vieram para o nosso país, e aí a Junta de Missões está fazendo um trabalho acolhedor, tentando acolher eles. Porém, são muitos. Vocês viram ali os números ali? Quantos que entraram ali? Isso quando o vídeo foi feito. Agora deve ter entrado mais. Então, irmãos,
São muitas pessoas que estão precisando do amor de Deus. E o que nós podemos fazer? Podemos orar, podemos dedicar nossa oferta, nós podemos fazer algo. Podemos enviar missionários daqui, quem sabe, lá para Roraima. Aí eu te pergunto, por que ficamos tão calados enquanto as pessoas perto de nós e nós não nos preocupamos se ela tem a sua salvação, se ela no dia de amanhã ela pode morrer e você não falou para ela do amor de Jesus Cristo? É algo para se pensar. Talvez a gente não fale por pecado, talvez por incredulidade, talvez por não se motivar com as coisas de Deus, talvez por medo de falar, talvez por medo talvez por não ser o seu ideal na sua vida. Você não traçou na sua mente, eu vou hoje levantar e eu vou falar do amor de Jesus para alguém. Talvez você está num estado emocional ruim, está com umas dificuldades, você não está bem, aí por um tempo talvez você se cala. Mas aí você pega suas forças, ora a Deus, e aí em certo momento você pode falar do amor de Jesus. Isso a gente pode fazer, a gente pode mudar a situação de muita gente ao nosso redor. Não precisa a gente ir lá em Roraima. Aí eu vou mostrar para vocês uma pesquisa aqui, a Aline vai colocar a pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita nos Estados Unidos. Estudos estão sendo realizados nos Estados Unidos sobre 8 atributos da maturidade dos cristãos evangélicos. Aponta o item discipulado um resultado desesperador. Quer dizer, não tem ninguém que possa fazer isso. Onde se constata que cristãos há mais tempo no Evangelho raramente compartilham sua fé com os não cristãos. Veja bem, cristãos que estão há mais tempo na igreja. Quando se trata de discipulado, a maior parte dos que se esforçam em compartilhar Jesus Cristo são os não cristãos, de acordo com um estudo recente realizado sobre o desempenho das igrejas protestantes americanas. O estudo realizado pela Lifeway Research, isso me ajuda aí, Gabriel tem que me ajudar no inglês, descobriu que os cristãos com mais tempo no Evangelho raramente compartilham sua fé com os não cristãos. Então, os cristãos mais maduros que deviam compartilhar, não compartilham, mas os que já são novos convertidos, eles compartilham. 80% daqueles que frequentam a igreja protestante, uma ou mais vezes por mês, acreditam que tem a sua responsabilidade pessoal em compartilhar a sua fé. 61% não tem esse mesmo compromisso em falar de Jesus a outra pessoa. E o estudo constatou que esta grande maioria não fala sobre como se tornar um cristão para um não cristão nos últimos 6 meses. 36% dizem que se sentem confiantes em sua capacidade para comunicar eficazmente o Evangelho. Enquanto 12% dizem que não se sentem confortáveis contando aos outros sobre sua fé. Apesar de uma grande maioria acreditar que é seu dever compartilhar sua fé, e tem confiança para isso, 25% dizem ter compartilhado a sua fé 1 ou 2 vezes. 14% têm compartilhado 3 ou mais vezes nos últimos 6 meses. A pesquisa também perguntou quantas vezes eles pessoalmente convidou uma pessoa sem igreja para assistir a um culto da igreja ou a um outro programa da sua igreja. Quase metade, 48% dos participantes da igreja respondeu 0. 33% das pessoas disseram ter convidado pessoalmente alguém 1 ou 2 vezes. 19% disseram ter feito isso 3 ou mais vezes nos últimos 6 meses.
21% dos fiéis dizem que fora dos cultos da igreja oram todos os dias por pessoas que não sabem que não são cristãos professos. 26% dizem que oram algumas vezes por semana. 20% dizem que raramente ou nunca oram para o estado espiritual dos outros. Então, quase 48% que não... Isso mesmo, quase 48% respondeu que não convida ninguém para participar do culto ou de outro programa da igreja. Então, a metade dos cristãos protestantes. Isso nos Estados Unidos. Agora, se estão fazendo uma pesquisa aqui no Brasil, não sei como que será. E aí, no final aí, ele disse assim, quem fez a pesquisa. Muitas vezes tenho dito que novos cristãos são mais ativos em compartilhar da sua fé. Na realidade, as pessoas já são cristãs. Na realidade, as pessoas que já são cristãs há mais tempo não têm experiências novas relacionadas ao Evangelho, como os cristãos novos convertidos. Disse o responsável pela pesquisa. Ou seja, acabou o primeiro amor. Então, te pergunto, estamos interessados em fazer parte do movimento da graça? Estamos realmente interessados em falar da nossa fé? Então, esse tema, ele veio para mexer com as nossas estruturas nessa parte. A graça que movimenta o amor de Deus. Então, convido os irmãos a abrir o texto bíblico aí. Tito 2, de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Todos acharam? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar boas obras. Dedicado à prática de boas obras. Esta é uma carta pastoral dedicada a Tito. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse discípulo, Tito, e a gente vê a mesma história, né, que está acontecendo, né, agora, através da Junta de Missões, acontecendo lá no passado. Então, isso já vem acontecendo, a igreja vem nesse movimento do poder de Deus já há muito tempo. E Tito, ele era uma pessoa de confiança de Paulo. E ele instruiu ele para que ele fosse pregar preparasse presbíteros e preparasse outras pessoas para falar do amor de Jesus. Então ele foi muito usado, Tito. Então quando você lê aí o livro de Tito, você vai aprender muitas coisas, como que é viver a sua vida cristã, porque esse foi o intuito de Paulo, não só ensinar a Tito, mas mostrando para ele o que ele deveria ensinar para aqueles que seriam preparados para a formação de novas igrejas. Então, no versículo 11, nós vemos aqui, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o que podemos entender da palavra graça? Então, a palavra é traduzida, graça, no Novo Testamento, vem da palavra grega charis, que significa favor, bênção ou bondade.
Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça, ela salva. A graça é como um favor de Deus, que não merecemos. Então logo podemos afirmar que a graça é a própria vida de Jesus Cristo em nós. Quer ver? Vamos ler João 1,17. Abra aí na sua Bíblia. João 17 diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, veio a graça a nós. Então, a graça, ela salva e ela liberta. É como dois lados de uma moeda. Por um lado, ela salva, do outro lado, ela nos ensina. E Paulo, ele começou a falar tanto da graça que as pessoas começaram a ficar preocupadas. Falaram, mas graça, é tudo de graça, não precisamos fazer nada para receber o amor de Deus. E isso não é motivo para pecarmos? Isso não é razão para não fazer nada, para não falar nada do amor de Deus e pecarmos? Aí Paulo responde assim, em Romanos 6,2: de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então a graça, ela nos ensina. Por quê? Porque ele morreu na cruz e nos deu algo que não merecíamos. E através dessa morte na cruz nós queremos fazer a diferença. É isso que a graça nos impulsiona. Versículo 12. A graça nos ensina. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Então essa graça é um favor merecido, que eu já falei. Nos ensina a viver em uma vida que agrada aquele que nos amou através da graça. Imagina essa ilustração: você mora debaixo de uma ponte, você não tem o que comer, você às vezes não tem lugar para tomar banho, você não pode dormir tranquilo porque alguém pode vir ali te roubar ou te matar. E aí aparece uma pessoa, e essa pessoa começa a perguntar o seu nome: cadê fulano, cadê fulano? Aí você meio com medo fala assim: sou eu. Escuta, eu tenho uma notícia para te dar. Morreu um tio seu, e esse tio, ele tem uma herança. E ele tem um filho, um único filho. E esse único filho decidiu, permitiu que esse tio seu colocasse o seu nome junto com o seu nessa herança. E aqui está o papel aqui está mostrando que você tem direito dessa herança. Aí você se pergunta assim: mas de quanto que é essa herança? Aí ele responde: 2 bilhões. Um dinheiro bom, né? Mudou a situação dele, né? Aí eu te pergunto: imagina que esse único filho dele, desse seu tio, que aceitou colocar o seu nome junto ali na herança, ele chega para você: olha, dá para você parar de fazer algumas coisas que me desagradam? O que você ia responder para ele? O que você ia fazer, Tiago? Você ia falar assim: ó, dá para você mudar um pouco o teu jeito de viver? O teu modo de vida? Você ia falar não para ele?
Aí ele falava assim, ó, eu sei que vai ser um pouquinho de sacrifício, mas dá para você fazer isso para mim? Você ia falar não? Lógico que não. Como? Então é assim, Jesus, ele quer que nós vivemos a nossa vida para ele. Ele deu algo para nós que nós não merecíamos. Nós somos cordeiros com Cristo, a palavra nos diz. Uma herança que não era nossa. E Cristo, através da sua morte, nos concedeu. Tito 3,7 diz assim: Ele fez a fim de que, justificado por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, quando eu perguntei o que te move, o que é mais forte na sua vida, o que toma conta dos seus pensamentos, qual a sua esperança. Então, quando alguém precisar perguntar a você qual o motivo da sua esperança, Paulo vai ensinar a Tito que nós podemos ter uma vida normal, podemos sair, vamos citar algumas coisas aí que a gente gosta de fazer. Comer. O Alex já comeu bem hoje na hora do almoço, né, pastor? Cita outra coisa aí. Ir no shopping. Quem gosta de ir no shopping? Não gosta não, irmã? Mas a maioria aí vai gostar. Assistir seriado. Quem gosta de assistir seriado? Tem uma maioria aí. Ah lá. Manifestou o pensamento. Pastor gosta do futebol. Tem muita gente que também gosta. Eu não sou muito chegado. Não. Sou São Paulino, mas não dou nem bola. Então, irmãos, Paulo ele ensina isso. Que se você notar nas entrelinhas, você vai entender isso. Nós podemos fazer as coisas cotidianas, normais que nós temos que fazer. Mas isso não pode se tornar o produto do nosso pensamento. Produto final do nosso pensamento. Porque não, daqui a pouco nós já estamos igual ao mundo. Daqui a pouco, ninguém vai ver diferença em você. Você chega lá na empresa que você trabalha, você fala, você viu o jogo de ontem? Pode até falar. Aí você chama a atenção da pessoa. Então, mas a palavra lá foi boa ontem. Ah, é? O que pregou? Ah, falou isso, falou isso. Então, você usa de estratégicas, né, para poder falar do amor de Jesus. Porque se você não estiver falando do amor de Jesus, tem algum problema. Tem alguma coisa errada com você. Já parou para pensar nisso? Isso não pode ser o principal que está em sua mente, as coisas desse mundo. Então, o nosso dever é levar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo, seja no trabalho, seja nos seus vizinhos, seja ofertando para missões, que foi o caso dos irmãos que nós vimos aqui, dando condições para o missionário pregar. Eu não posso ir, mas eu posso ofertar. Nós não estamos fazendo oferta aqui esse mês por conta do que está acontecendo ali, mas depois, se você quiser me procurar, eu mesmo assim quero ofertar. Está aqui, tem um envelopinho. Mesmo assim eu quero participar do PAN, que é a partir de R$30. Está aqui, você pode fazer algo diferente. Então, por que esse tema? Movidos pela graça. Versículo 14 diz assim: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade, e purificar a si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado a praticar boas obras. Então, nós temos que ser dedicados a praticar boas obras. Isso no nosso dia a dia. Não é só aqui dentro da igreja, é lá fora também. Onde você estiver, ide e pregando, falando do amor de Deus. A graça, ela nos movimenta a viver e levar este amor que um dia nos alcançou. Então, esse Jesus
tem que estar ali com você. Olha, sabe aquela pessoa assim, trabalha com você? Ela nunca ouviu falar do amor de Jesus, você já falou para ela? Versículo de 1 Pedro 3,15, os irmãos podem abrir aí. Antes, santifique em Cristo como Senhor em seu coração. Quando a Bíblia fala coração, você sempre tem que entender, não é esse coração aqui não, é a mente, viu? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então é isso que você deve falar. Você tem uma esperança. E essa esperança é o quê? Versículo aqui de Tito. O irmão já respondeu, né? Qual que é? Jesus Cristo. Mas ainda tem uma outra esperança aqui, ó. Tito 3,7 do nosso texto. Nosso texto não. O nosso livro que nós estamos lendo. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Tito 3,7. Então, qual é a razão da nossa esperança? Qual que é a razão? Nós lemos aí no versículo. Vida eterna, irmãos. Vida eterna. Então, isso que tem que ocupar os nossos pensamentos. Estão acontecendo várias coisas no mundo. Você já procurou saber do que está acontecendo agora? Né? Às vezes a gente fica falando assim, mas a gente não sabe o momento, a hora que o Senhor vai voltar. Né? É lógico, a gente tem que tomar conta da nossa vida todo dia. Porque amanhã o Senhor pode voltar para você. Amanhã pode ser o horário de você se encontrar com o Senhor. Porque nós não sabemos. Mas não é só isso. Nós temos que se preocupar com os acontecimentos do mundo. Procurar entender o que devemos fazer sobre isso. Nós estamos orando pela política do nosso país. É algo que temos que orar. Já pensou acontecer igual aconteceu com a Venezuela em nosso país? Eu fiquei pensando, falei, nossa, que situação. É triste. Já pensou em levantar um governo igual esse do Nicolás Maduro lá? Um governo aqui no nosso país que muda tudo que a gente está acostumado. Você levanta, a Denise vai passear com o cachorrinho de manhã cedo, não vai poder. Já pensou? Que situação? Não vai poder sair com o cachorro na rua. Não, prato cheio. Tá gordinho, né? Denise falou, tá gordinho. Vou colocar na panela. Gente, mas é triste. Eu vi uma outra reportagem ali não mostrou. As partilheiras lá, ó. Você olha assim, vazio. Imagina o Nora aqui, vazio. Só umas coisinhas ali. Arroz, feijão, essas coisas mais básicas. Tudo vazio. Imagina, tristeza. É o jeito que está lá. Então, seja movido pela graça. E entenda. Tempos ruins podem vir. E nós temos que estar a cada dia pensando na nossa vida lá no céu, porque aqui, uma hora para a outra pode acontecer o que aconteceu na Venezuela. Mas nós podemos orar para retardar um pouco isso, né? E votar certo. Quando você for planejar algo para fazer, fala para você, lembre-se daquele amigo seu. Vou sair hoje. E sabe aquele amigo meu? Assim, né? Você conversa com a sua esposa. Eu falo, acho que eu quero fazer uma visita para ele, ou se não combinar, comer um lanche, alguma coisa assim. Aí você combina, né, essa noite, sai com ele, sai com a esposa dele também, né, e
ali vocês podem ter uma conversa, e aí você vai chegando mais perto, aí você pode falar do amor de Jesus. Então, irmãos, existem inúmeras maneiras de você falar do amor de Jesus. O que não podemos é ficar calados, porque os dias são os maus. E outra coisa, né, quando a gente começa a orar, para que Deus coloque encontros marcados, né, porque nós não podemos planejar nada, mas Deus, na sua presciência, Ele tem encontros marcados. Você não sabe disso, mas Deus já tem o dia, a hora, o momento que você vai falar com alguém. E quando nós colocamos isso como motivo de nossa oração, as coisas mudam. Por exemplo, eu oro por um amigo meu, no outro dia eu vejo ele. Você vai querer falar do amor de Jesus para ele, porque você orou por ele. Então, o conselho a você também fazer uma lista. Né? Eu assisto um seriado aí, chama Blacklist. Mas não é Blacklist, não. É Whitelist, que é lista branca, diferente de lista negra, né? Hã? Whitelist, tá certo, irmão? Não tá certo? Mais ou menos. Então, você pega aí no teu celular, não gosto de papel. Pega no celular aí mesmo. Aí no celular tem aquele bloquinho de nota, aí você coloca o nome das pessoas. Faz uma lista. Ou senão você, não quero fazer no celular. Faz um papelzinho, escreve o nome das pessoas. E aí Deus vai colocar na sua vida mais oportunidades de você falar do amor de Jesus. Com certeza. Que você está orando por isso. Então, essa lista é uma lista boa. Né? Não é a blacklist, não. É a lista do bem. A lista que você vai orar por pessoas ao qual está no seu convívio. Então, é dessa forma, irmãos, que nós podemos fazer parte desse mover de Deus. Desse mover da graça. Eu vou agora estar colocando mais um vídeo aqui. Esse vídeo é o vídeo tema de missões nacionais. Um ótimo vídeo. E gostaria que você ficasse de pé. Se você não souber cantar, tem a letra, você pode acompanhar. Cantar junto. Cerca aí de 1 hora com a nossa equipe. Olha essa imagem. É o momento em que parte do prédio desaba. A gente chegou a ver um rapaz ali pendurado em cordas. Cristo
que esse movimento faz. Cadê o Eli? Eli, chega para cá, Eli, vem para cá. Cadê a outra etnia aqui? Vem cá, o Cocama, né? Olha só, você entendeu o que é esse movimento da graça de Deus. Está aqui o pastor Eli Ticuna, missionário, trabalha lá no Vale do Javari. É um lugar longe, para chegar lá não é brincadeira. No Vale do Javari. Pastor Silvado teve na sua casa, não foi? Foi na casa dele, comeu lá, caça. Teve lá no seminário, porque lá tem um programa de formação de líderes, de missionários para enviar para os próprios povos. E o pastor Silvado foi lá e comeu. Qualquer pessoa daqui pode ir lá também? Pode, fala no microfone. Qualquer pessoa pode ir, estão convidados. Tá bom. Eli, você é ticuna? Você é índio mesmo, né? Eu sou ticuna. Índio? Sou índio mesmo. Nasceu lá na selva? Nasci lá na selva. E fala a língua ticuna? Sou de lá, falo a língua ticuna. Então fala a língua ticuna aí. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Deus ama todos vocês. E vocês são muito bem-vindos lá nos ticunas. Não foi isso que você falou? Eu cumprimento. O Evangelho alcançou você. Fomos alcançados pelo Evangelho. O povo ticuna foi alcançado. O povo ticuna fomos alcançados em 54, mais 1954. E o Evangelho atrapalhou os ticunas ou abençoou? O Evangelho abençoou, mudou o rumo da nossa história. Amém. Mas algumas pessoas acusam que o Evangelho destrói a cultura indígena e atrapalha os povos indígenas. O que você acha disso como índio? Eu acho que isso não é verdade, porque o Evangelho é a cultura original dado por Deus ao homem. O Evangelho não destrói a cultura de ninguém, porque a cultura é de Deus dado para o homem e será eterna também. Amém. E o povo ticuna foi abençoado com o Evangelho? Nós fomos abençoados pelo Evangelho a partir do momento que o meu avô, meu pai, meu sogro e muitos abraçaram o Evangelho em suas vidas. E hoje, entre os ticunas, tem muitos cristãos e já pastores também, líderes que estão alcançando outros. Hoje nós temos várias igrejas, temos vários pastores e nós temos missionários indígenas ticunas sendo enviados a outras aldeias, inclusive outras etnias também. Agora deixe-me ficar entre vocês dois para você entender esse movimento da graça de Deus. Aqui nós temos dois povos, ticuna e aqui Cocama. Esses povos, vocês eram amigos? A gente era inimigo. Pode falar. Boa noite. Vocês eram inimigos dos ticunas? Se éramos inimigos de morte, onde nos encontrávamos era um massacre total. Agora, hoje, vocês não são mais inimigos. Não somos mais. Somos irmãos, unidos por um mesmo Espírito. Amém. Olha que frase. Nós somos irmãos unidos pelo mesmo Espírito. Amém? Ficou interessado em ver? Entra lá no YouTube, Junta de Missões Nacionais, lá você pode ver o vídeo completo. Tem vários vídeos lá de missões nacionais. Então, interessante, né? Que Deus tem feito, esse mover da graça, né? Deus tem trabalhado no meio dos índios, Deus tem feito esse mover da graça entre os venezuelanos, que eu mostrei hoje, ucranianos, surdos, né? Tem vários trabalhos que tem feito, igrejas que eles têm feito lá em São Paulo, onde tem a maioria da população de surdos. Entre os surdos mesmo, eles estão alcançando, surdo alcança surdo. E Deus vai trabalhando. E nós, quando oramos, nós estamos orando por eles, para que Deus possa continuar fazendo esse mover. Amém?